Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes no plenário Tiradentes e aos nossos telespectadores e internautas que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene convocada através do edital número 43/2019, em comemoração ao Dia Municipal em homenagem aos síndicos, conforme disposto na Lei Municipal número 4.143, de 2007, atendendo ao projeto de lei número 44/2007, de autoria do vereador da 9ª a 11ª legislatura, doutor José Amando Mota, e a solicitação do nobre vereador, senhor Ricardo Silva, temos a honra de convidar para a abertura oficial dos trabalhos o nobre vereador da Câmara Municipal de Osasco, senhor Ricardo Silva. Convidamos para que façam parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades e personalidades. Senhor Carlos Santana, síndico profissional e cidadão osasquense. Doutor Tiago Gonçalves da Silva, advogado e consultor especializado em segurança privada e palestrante. Doutora Fabiana Santos, neste ato, secretária ad hoc. Professor Milton Sena, diretor de Transportes Municipais, representando o senhor Lau Alencar, secretário de Transporte e Mobilidade Urbana. Agradecemos também a presença da senhora Patrícia Silva, esposa do vereador Ricardo Silva. E o pai do vereador Ricardo Silva, senhor José Reginaldo Brito. Agradecemos também a presença do senhor Ludivaldo Santos Oliveira, vereador da 7ª legislatura. Por favor, solicitamos que, a partir desse instante, deixemos os aplausos para o final dos anúncios. Agradecemos também a presença das seguintes autoridades e personalidades. Senhor Hamilton Cícero Santos Amorim dos Santos, zelador. Senhor Marcos Alexandre Zagonel Santos, subsíndico, e sua esposa, senhora Simone dos Santos Cavalcante, do condomínio José Camaroto. Agradecemos também os membros da 50ª subseção da OAB Osasco, doutor José Benedito de Quadros, presidente da Comissão de Direito Imobiliário, representando a doutora Maria José Bonetti. Doutora Rosângela de Almeida Santos Tegani, Comissão de Direito Imobiliário. Senhora Nancy Nasser, empresária e jornalista e cidadã osasquense. E também agradecemos a presença de todos os síndicos, subsíndicos e zeladores. Façamos agora uma saudação a todos os anunciados. E, neste momento, convidamos para a abertura oficial dos trabalhos o senhor presidente, neste ato, nobre vereador Ricardo Silva. Boa noite a todos. Quero agradecer desde já a presença de todos, né? Sexta-feira, depois de uma semana de muito trabalho, desgaste, cansaço, e os senhores estarem presentes conosco nesta audiência pública por esse tema que nós temos trabalhado, né? Sessão solene, né? Sobre a questão do síndico, que é justamente a homenagem que esta casa, os demais vereadores, votaram, dando o reconhecimento a esse profissional que hoje em dia é mais exigido na cidade de Osasco. Senhoras e senhores, vamos agora desejo que todos se sintam presentes aqui, sejam bem-vindos, e que em seus lugares sintam-se presentes, como se estivessem componentes aqui da mesa diretora. Declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido a todos os presentes para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional e o hino do município de Osasco.
Unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Com ontem, vitória dos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas e fomos que a vista dá no coração. O movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração. Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha os corações do porvir. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, do trabalho
línguas, cultura e raças se emaranham no mesmo querer. E do sonho se fez a cidade que hoje se orgulha de ser. Osasco, cidade e trabalho, bandeira de um povo em ação, unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Osasco, Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco, Osasco brilha nos corações do porvir. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. Quero anunciar aqui também a presença do comandante Ferreira, do Corpo de Bombeiro Voluntário, e também a subinspetora Edilaine Góes Pinheiro, do Corpo Bombeiro Voluntário. Sejam bem-vindos a essa sessão solene. Solicito agora à senhora secretária, a doutora Fabiana, que proceda à leitura do edital de convocação de número 43 de 2019, da lei de número 4.143 de 2007 e das correspondências recebidas. Sim, senhor presidente. Edital 43 de 2019. Edital de convocação 43 de 2019. Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve convocar os senhores vereadores para comparecerem à sessão solene em comemoração ao Dia do Síndico, a realizar-se no dia 29 de novembro de 2019, sexta-feira, às 19 horas, no plenário Tiradentes, situado na Avenida dos Autonomistas, 2607, Osasco, São Paulo. Atendendo à Lei 4.143 de 2007, por solicitação do vereador Ricardo Silva. Publique-se e cientifique-se. Câmara Municipal de Osasco, 20 de novembro de 2019. Ribamar Antônio da Silva, presidente. Lei 4.143, de 14 de setembro de 2007. Dispõe sobre a instituição no calendário municipal o dia em homenagem aos síndicos. O projeto de lei 44 de 2007, de autoria do vereador Dr. José Amando Mota. Dr. Emídio de Souza, prefeito do município de Osasco, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Osasco aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no calendário municipal o Dia Municipal em homenagem ao síndico, a ser comemorado anualmente, todo dia 30 de novembro. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotação própria, constante no orçamento vigente, suplementada se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Osasco, 14 de setembro de 2007. Dr. Emídio de Souza, prefeito. Temos também algumas correspondências, senhor presidente. Osasco, 29 de novembro de 2019, ao vereador Jefferson Ricardo da Silva, Ricardo Silva.
Em virtude de compromissos assumidos anteriormente, infelizmente não poderei presidir essa solenidade. Parabenizo ao autor da propositura, o nobre vereador Jefferson Ricardo Silva, pela sessão solene em comemoração ao Dia do Síndico, recebido nesta data. Desejo sucesso ao evento e deixo o meu abraço a todos os envolvidos nessa solenidade. Sem mais, vereador Ribamar Antônio da Silva, Ribamar Silva, presidente. Ofício 425 de 2019, Osasco, 29 de novembro de 2019, excelentíssimo senhor doutor Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Prezado presidente, conforme o convite recebido em meu gabinete, convidando para participar da sessão solene em comemoração ao Dia do Síndico, a ser realizada na data de 29 de novembro de 2019, às 19 horas, por solicitação do vereador Ricardo Silva no plenário Tiradentes, informo que, por motivos de compromissos já agendados anteriormente, infelizmente não poderei comparecer. Aproveito a oportunidade e deixo os meus sinceros cumprimentos a todos os presentes nessa importante e honrosa solenidade. Cordialmente, Alexandro de Souza Sá, Alex Sá, vereador e vice-presidente. Ofício 019 de 2019. Osasco, 29 de novembro de 2019. Excelentíssimo senhor doutor Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Prezado presidente, conforme o convite recebido em meu gabinete, convidando para participar da sessão solene em comemoração ao Dia do Síndico, atendendo à Lei 4.143 de 2007, a ser realizada na data de 29 de novembro de 2019, às 19 horas, no plenário Tiradentes, informo que, por motivos de compromissos agendados anteriormente, infelizmente não poderei comparecer. Aproveito a oportunidade e deixo os meus sinceros cumprimentos a todos os presentes. Cordialmente, Cláudio Henrique da Silva, Cláudio da Locadora, vereador. Osasco, 29 de novembro de 2019, ao vereador Ricardo Silva. Em virtude de compromissos assumidos anteriormente, infelizmente não poderei estar presente na vossa solenidade. Parabenizo o autor da propositura, o nobre vereador Ricardo Silva, pela sessão solene em comemoração ao Dia do Síndico, realizada nessa data. E desejo sucesso ao evento e deixo meu abraço a todos os envolvidos nessa solenidade, atenciosamente, Paulo César Dias dos Reis, Pelé da Cândida, vereador. Ofício 1909, de 2019. Osasco, 29 de novembro de 2019. A Vossa Senhoria, vereador Ricardo Silva, sessão solene, Dia do Síndico, justificativa de ausência. Venho por meio desta, primeiramente, para parabenizar a Vossa Senhoria pela realização do brilhante evento, que é a sessão solene do Dia do Síndico. Dessa forma, ainda aproveito para justificar a minha ausência neste relevante evento, devido a compromissos anteriormente agendados, mas deixo aqui os meus cordiais cumprimentos a todos os envolvidos. Cordiais cumprimentos, Ralph Silva, vereador. Ofício 749 de 2019, Osasco, 26 de novembro de 2019, assunto ausência de sessão solene. Excelentíssimo senhor presidente, recebi com satisfação o convite para participar da sessão solene de comemoração ao Dia do Síndico, conforme a Lei 4.143 de 2007, por solicitação do vereador Ricardo Silva, a realizar-se no dia 29 de novembro do ano vigente. No entanto, não poderei estar presente devido a compromissos assumidos anteriormente. Aproveito para saudar a todos os participantes dessa sessão solene e, cordialmente, o vereador Rogério Santos. São essas as correspondências, senhor presidente. Agradeço à doutora Fabiana pela sua gentileza e solicito a Vossa Senhoria que, por gentileza, possa aqui assumir a presidência para que eu possa fazer uso aqui na tribuna. Senhor presidente, a tribuna é toda do senhor. Obrigado, presidente. Doutora Fabiana, cumprimentar aqui o senhor Carlos, que é o nosso síndico,
além de homenageado, também vai ter direito à fala aqui para poder falar um pouquinho sobre o trabalho que o senhor desempenha. Doutor Tiago, quero cumprimentar o nosso palestrante, cumprimentar também o Seno, grande amigo nosso, diretor de CETRAN, professor, um grande profissional também da cidade de Osasco, cumprimentar todos os presentes aqui, que representam os síndicos e sentam-se representados pelo senhor Carlos, cumprimentar aqui a dona Carla, uma liderança da Zona Norte, cumprimentar aqui a minha esposa Patrícia, meu pai presente também, os amigos, o capitão Ferreira, o José das Flores, sejam todos aí bem-vindos a essa sessão solene. Eu começo aqui a minha fala trazendo alguns números que têm chamado a atenção das construtoras, inclusive foi publicado um jornal aqui do nosso município, Correio Paulista, com relação ao número de lançamento de novos empreendimentos da cidade de Osasco de 2018. Osasco está entre os líderes de lançamentos imobiliários, posto que ocupa o ano desde 2017. Em um comparativo dos últimos 3 anos, percebe-se que a região raramente deixa o primeiro lugar quando analisada a quantidade de empreendimentos que são lançados. No ano anterior, mais de 2.000 imóveis foram entregues e no primeiro semestre de 2019 já estava próximo dos 1.000. Em Osasco, existem mais de 1.607 blocos condominais. Deste total, 822 estão localizados na Zona Sul e na Zona Norte, 268, e na região central, 517, totalizando aqui 215 mil moradores que vivem em edifícios. Então, na cidade de Osasco, hoje, esse é o número real daqueles que estão morando em condomínios. E, diante de todo esse crescimento, vemos a importância do síndico profissional para o bom andamento dos trabalhos dos condomínios. Inclusive, dentro desta Casa de Leis, temos feito algumas ações. Desde a primeira sessão solene, em 2017, tivemos alguns feitos de lá para cá. Foi criada a Associação dos Condomínios Residenciais e Comerciais do município de Osasco. Foi instituído o Dia do Zelador, a ser comemorado todo dia 11 de fevereiro, através da lei de número 4.988. Outro ponto que temos levantado é a questão da mobilidade urbana, tema importante em todas as cidades do mundo, porque está diretamente ligado ao acesso à cidade e aos serviços públicos, ao meio ambiente e à saúde da população. Diante disso, é necessário refletir e debater e promover ações para melhorar a mobilidade da cidade de Osasco. Então, é um setor que está em constante crescimento e precisamos trabalhar toda a questão relacionada à estrutura e à necessidade de oferecer qualidade de vida aos moradores, como saúde, educação e segurança. Quando os projetos são aprovados, é preciso que haja a preocupação de saber se haverá na região creches, postos de saúde para atender os moradores dos novos prédios, e isso sem falar do impacto no trânsito. Então, nós temos procurado fiscalizar durante esses dias, fazendo um adendo, e a nossa lei de zoneamento ela é toda retalhada, ou seja, mudanças que existem, né, e que levam a nossa cidade a estar da maneira que está. Então, nós temos cobrado o prefeito Rogério Lins para que mande quanto antes para essa casa o plano diretor, para que possamos, então, de maneira mais organizada, permitir as construções de novos empreendimentos. E nós temos também fiscalizado as empresas que estão vindo para o município no sentido de fazerem publicidade de novos empreendimentos, sendo que nós, muitas das vezes, a pessoa que está ali sendo abordada, ela recebe o convite daquele vendedor e, muitas das vezes, não tem ali no convite um mapa de serviços e nem um mapa de serviços públicos, né? E serviços essenciais, mercado, a drogaria, alguma coisa do gênero. E, no caso do poder público, creche, muitas das vezes as pessoas que... Nós já conversamos com alguns moradores de alguns condomínios e as pessoas se queixam porque hoje elas estão ali instaladas, mas não sabiam o que acontecia ao entorno do empreendimento. Ou seja, o que ela sofre no trânsito, o que ela sofre na questão da saúde, na educação e também na questão da segurança. Isso é muito importante, nós estamos fiscalizando e, sempre que possível,
buscando junto ao Executivo uma solução para poder isso quanto antes na cidade de Osasco, não permitir que as pessoas amanhã estejam morando no local que elas falam assim, me arrependo de ter comprado aqui porque eu não sabia que aqui estava desta maneira. E existem alguns bairros hoje na nossa cidade que, com o número de torres que foram ali estabelecidas, trouxe um número gigantesco, se assim posso falar, de moradores, e que esses moradores, ao saírem para a rua ou irem buscar algum tipo de prestação de serviço, seja público ou essencial para ela encontra dificuldade. E alguns lugares que hoje até, infelizmente, até hoje, sofremos com enchente. Então, são algumas armadilhas que tornam, assim, a maneira que minha opinião, para quem vai comprar. Então, para quem vai comprar, deve ter ali muito bem claro o mapa de prestação de serviço público e também serviços essenciais para aquele morador, para que ele possa, não apenas pelo fato de morar, mas pelo fato de toda a questão ali poder encontrar o que ele precisa, o que é de necessidade. Além disso, estamos trabalhando na questão da arborização nos condomínios, também é outro tema importante. Hoje em dia, nós sabemos que, essa semana tivemos uma matéria num portal falando sobre de que velocidade o impacto que está acontecendo na camada de ozônio em relação às geleiras. Então, está tendo um grande número de geleiras que está derretendo em tempo recorde, até acima do que estava previsto. Então, isso é uma questão que hoje pouco se divulga e pouco é anunciado, ou dito, ou falado, e as pessoas também não estão preocupadas nesse sentido, até porque não chega a ela essa informação. Mas a questão aqui do meio ambiente também de igual forma. Na cidade de Osasco, ela cresce verticalmente, é uma cidade que está praticamente quase toda pavimentada, e quando tem as chuvas, nós sofremos com as chuvas, e se tivéssemos a questão do índice arbóreo maior, ou mais, como é que eu vou colocar, espalhado de maneira equalizada na cidade, talvez isso ajudaria num todo na cidade também. Então, aqui, como nós colocamos, arborização nos condomínios. A intenção é que haja uma parceria para que a Secretaria do Meio Ambiente forneça as mudas para os condomínios instalados em nosso município. Então, o condomínio fica ali restrito, fechado. O que pode ser, na nossa visão, ali dentro, realizado? De maneira que as pessoas, os moradores, venham se preocupar com a questão do meio ambiente, venham se preocupar com a alimentação, porque se tranca dentro do condomínio, muitas das vezes, e fica como se fosse, não vou dizer, colocar a palavra que não seria essa palavra alienada, mas está totalmente distante das realidades que podem amanhã ser de maneira educativa, ser de maneira e que aquela pessoa ela possa retirar proveito disso. Até hortas comunitárias, de repente, dependendo de cada condomínio, lógico, as pessoas entenderem aquilo ser viável, pode ser uma oportunidade para que possa estimular uma alimentação melhor para aqueles moradores. Enfim, acredito que essa iniciativa, diante do crescimento do mundo urbano, é muito importante, pois a reserva de um espaço verde possui uma série de vantagens adicionadas aos moradores. Eu descrevi aqui, dentre eles, a regulação da temperatura. Plantas possuem a habilidade de liberar gotículas de água a partir da respiração. Isso favorece a temperatura em dias muito quentes, quebrando a sensação térmica e fornecendo maior frescor. Oxigenação e melhoria de qualidade de ar. A presença de áreas verdes nos condomínios favorece a qualidade de ar local e fornece uma respiração mais limpa aos moradores, quebrando o excesso do CO2 que as atividades humanas liberam. Qualidade de vida e saúde. Uma vez que os raios solares são bloqueados e a qualidade de ar melhora, consequentemente, a saúde dos moradores também afeta positivamente. Isso aqui são dados que nós tiramos até de entidades brasileiras e internacionais, sem falar que contribui também para um ambiente mais agradável nos condomínios, proporcionando espaço para aproveitar as áreas comuns em seu condomínio. Outro ponto que gostaria de destacar e que poderia também contribuir nos condomínios é o projeto da carreta itinerante de educação ambiental e bem-estar animal. Então, esse equipamento público visa aproximar a população desses dois segmentos, que vai vir através de educação, com um pouco disso, informação, e as pessoas vão ter o contato
né, com o nosso verde que existe no nosso município. Quais são as árvores que estão no nosso município? Quais as árvores nativas? Então, esse contato ou essa informação, muitas pessoas que estão chegando em Osasco não têm e desconhecem. E nós queremos levar para as pessoas, aproximando essa possibilidade de elas conhecerem e também amanhã e serem um militante da questão do meio ambiente, plantando árvores também na nossa cidade, nos ajudando para que possamos ter uma cidade melhor. E também da causa animal, que hoje em dia é um tema que todo empreendimento, da sua maioria, alguém tem um bichinho de estimação dentro de casa e saber como tratar com esse animal dentro do município. Quem vem para Osasco hoje, já temos uma clínica veterinária, temos um centro cirúrgico, existe um amparo para essa causa e é muito importante ressaltar isso. E nós fizemos essa emenda que foi destinada para fazer essa carreta no valor de 125 mil, e aí veio fazer várias questões, até retífica de motor, a carreta estava abandonada aqui, um equipamento público, e que agora a gente vai poder usá-lo de maneira positiva e com funcionalidade na nossa cidade. Esse projeto é de suma importância para a cidade de Osasco, pois visa promover a sensibilização ambiental nos bairros, escolas e diversos pontos de lazer do município. E quando se fala em educação ambiental, por muitas vezes se esquece de que os animais estão inseridos nesse contexto. As visitas da carreta itinerante acontecerão com a distribuição de cartilhas ambientais, mudas, plantas nativas e frutíferas. Estamos estudando essa possibilidade junto à Secretaria, no caso do Meio Ambiente, para que a carreta possa também atender os condomínios que têm interesse. Então, todos os senhores que estão diretamente ligados à questão do condomínio, síndico, subsíndico, ou ainda colaborador, enfim, vai poder ter esse acesso a esse equipamento público. Então, encerro aqui a minha fala, destacando mais uma vez a importância do síndico profissional e parabenizando a todos pelo seu dia e a dedicação pela cidade de Osasco. Então, eu quero, para finalizar, dizer que nós estamos trabalhando, conversando, e todos têm acesso, pode ter, no caso, acesso à nossa rede social, tem uma ideia, tem uma necessidade, tem uma demanda. Nós estamos aqui para poder auxiliar os senhores nessa questão da gestão lá dos empreendimentos, sabendo da dificuldade que existe. Hoje em dia, falando de maneira mais interna, muitos síndicos hoje sofrem com desrespeito, sofrem com diversas formas. Infelizmente, também o poder público sofre com isso. Hoje em dia, talvez, a educação tenha ficado em baixa e, por isso, tem aumentado, talvez, alguns problemas e questões até simples, mas, por falta de educação, se torna uma coisa complexa, que vira discussão, e aí toma um rumo que, muitas das vezes, as pessoas até não esperam, mas acontece. Então, nós estamos aqui para ajudar, e conte com essa casa, conte com esse vereador, com todos os vereadores dessa casa, que nós estaremos à disposição dos senhores. Obrigado a todos e uma boa noite. Convido ao nobre vereador Ricardo Silva para que reassuma a presidência. Continuando aqui, eu quero também anunciar a presença do senhor Dr. Cláudio Ramos, presidente da comissão do terceiro setor da OAB, aqui da nossa cidade de Osasco. Seja bem-vindo. Dando continuidade agora, nós vamos convidar o senhor Carlos Santana, que é o síndico, hoje aqui, profissional, a fazer uso da fala, e também homenageado. Boa noite a todos. Pedido para falar sobre o síndico. O síndico quase não fala, né? Vou dar só apenas algumas coisas com o que se refere ao síndico. No passado, o síndico ele tinha a função de ser apenas o guardador de livros. Essa função evoluiu. É de suma importância um síndico atualizado, com pensamento voltado para o planejamento do seu condomínio, que tenha visão e responsabilidade e que não se perca por decisões aleatórias, vindo a prejudicar a essência à sua administração. Esse gestor, ele é pai, é mãe, é um advogado, é um médico, é um psicólogo, um professor e, às vezes, cuidador de crianças e de animais. O síndico é o prefeito, é o governador, é até mesmo o presidente do seu condomínio.
eleito por seus moradores, que depositaram em sua pessoa a confiança para uma ótima administração e gestão. É um trabalho árduo para quem se dedica, aceitando em muitas das vezes e trocando o seu descanso para dar soluções aos problemas. Planejamento orçamentário, gestor de pessoas, zeladoria, segurança, análise de contratos, análise de custos, administrar conflitos e trazendo expectativas de melhorias e soluções. Administrar no condomínio não é um trabalho de ciências onde o síndico venha fazer testes de suas experiências casuais. É demonstrar a sua capacidade de levar o conceito do seu condomínio a uma excelência e satisfação de uma ótima administração. Somos uma categoria pequena. Como diz o vereador, o presidente da mesa, senhor Ricardo, 1.600 unidades na nossa cidade. Mas é de suma responsabilidade e muito grande. Parabenizo a todos os meus colegas síndicos e síndicas, aos subsíndicos e subsíndicas e a todos os zeladores. E também para aqueles que tenham conselheiros e conselheiras, que com vocês a administração de cada condomínio torna-se mais sólidas e juntos somos mais fortes. Parabenizo também a todos os vereadores e autoridades presentes que, mais uma vez, se solidarizaram pelo Dia do Síndico, que se comemora nesse dia 30/11. O meu, muito obrigado. Obrigado, senhor Carlos, pela palavra. Agora, nós vamos fazer, dando continuidade aqui, vamos fazer aqui o convite ao doutor Tiago Gonçalves, advogado, bacharel em Direito, pós-graduando em Direito Empresarial com ênfase em Administração e pós-graduando em Direito Corporativo e Compliance, consultor especializado em Segurança Privada, graduado em Gestão de Segurança Empresarial, MBA em Gestão Estratégica em Segurança Empresarial e atua como advogado, coordenador da Comissão Jovem Advocacia, a OAB Vai à Faculdade, e também compõe a Comissão de Prerrogativas da OAB Osasco, consultor de segurança há mais de 10 anos, atuando há 16 na área. Coordenou diversos projetos em condomínios residenciais e comerciais, assim como empresas nacionais e multinacionais, buscando minimizar os riscos de segurança locais, impactos condominiais e corporativos. Doutor, a tribuna está à sua inteira disposição. Boa noite. Quero cumprimentar a todos os componentes da mesa na presença na pessoa do vereador Ricardo Silva, parabenizar pelo evento e cumprimentar também a todos os síndicos, as síndicas, a todos os presentes. É uma grande honra estar aqui hoje para poder trocar algumas informações com vocês. Bem, parabéns, para vocês, antes de mais nada, antes de começar, porque eu vejo uma grande importância nesse dia, tendo em vista que ainda Esqueci o passador, gente. Acontece. Ainda que... Só um minutinho, doutor. Nós vamos fazer a mesa para que possa fazer o uso. Sim. Fique à vontade. Ainda que nós não tenhamos uma regulamentação própria do síndico, nós tenhamos aí o síndico já de forma profissional, mas não temos ainda a regulamentação dessa profissão propriamente dita, olha só o que o município, a Câmara, propôs, esse dia, que fortalece essa classe que precisa realmente dessa visão, precisa ser enxergada e precisa dessa força. Bem, nós vamos falar um pouquinho hoje aqui, eu quero deixar algumas... eu tenho muitas coisas que eu gostaria de compartilhar,
mas eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos relevantes para a contratação em serviços e segurança. Por que serviços e segurança? Porque alguns dos aspectos que eu vou pontuar aqui para vocês, eles podem ser aplicados em serviços também. Outros, a gente vai conseguir visualizar só isso somente na segurança privada. Ok? Bem, como o presidente da mesa, vereador Ricardo Silva, disse, eu trabalho já há longa data prestando consultorias também na área de segurança corporativa, segurança privada para vários condomínios. E tenho convivido muitos anos com síndicos, dando apoio aos síndicos no quesito segurança, que é uma coisa que os síndicos são muito cobrados e parece que ele está sozinho, né? Ele tem essa missão de oferecer a segurança, ali, de manter a segurança, mas ele, em algum momento, quando acontece alguma coisa, a segurança é aquela situação típica, que enquanto não aconteceu nada, está tudo bem, maravilha, mas na hora que acontece alguma coisa, todo mundo vai cobrar, apedrejar, mas e aí, vamos investir? Né? É a palavra-chave, que é muito difícil convencer para poder investir. Pois bem, vigilante ou porteiro. Muitas vezes eu estive em condomínios médios, pequenos, alto padrão, não importa o tamanho. Os síndicos não têm ideia, muitas vezes as pessoas, os moradores não têm ideia do que é. O que contratar? Quando eu falo em contratar uma empresa, um serviço de segurança, eu não sei o que contratar. E aí eu olho no Google, eu puxo uma lista das melhores, das maiores da empresa, eu faço uma pesquisa rápida, e aí eu começo a olhar, vem um colega e oferece uma empresa que presta serviço no seu condomínio, e assim passa a indicação, mas é o melhor para mim? É o melhor para o meu condomínio, para a minha realidade, para a responsabilidade que eu tenho hoje? É essa a pergunta que precisa ser feita. Às vezes, aquela empresa que presta serviço para aquele condomínio pode ser que não seja adequada para o meu condomínio, por vários motivos e especificidades. Então, uma pergunta que eu trouxe aqui para vocês é vigilante ou porteiro. Começando, vamos desmistificar. O porteiro, ele é um profissional que ele não precisa necessariamente de qualquer curso para atuar na portaria. Não precisa. Não existe legislação que regule isso ou que diga que ele tem que ter. Muitas vezes o que a empresa faz é, olha, eu quero que você tenha um curso de portaria. Eu exijo que você tenha um curso de portaria, senão eu não te contrato. A empresa prestadora de serviço ou condomínio como orgânico. Mas ele não tem aquela visão de segurança, ele não é um profissional de segurança. O porteiro, ele vai auxiliar, colaborar com os processos de segurança do condomínio. Mas ele não é o profissional de segurança. Percebem? Então, ele não tem uma formação voltada para aquilo, e ele com certeza ajuda, e muitas vezes, quero salientar, e muitas vezes ele faz e cumpre um papel muito melhor do que vários profissionais de segurança formados, regulados, que eu vou falar que é o próximo passo. Mas, teoricamente, em princípio, ele não precisa de nenhuma formação e tem essa diferença que vai ser pontuada agora. Quanto o vigilante, ele é um profissional regulamentado através da Lei 7.102 de 83 e a Portaria 33 de 2012, onde ele é o vigilante profissional de segurança habilitado a prestar os serviços de segurança patrimonial, seja de escolta, seja de transporte de valores, seja de grandes eventos, seja segurança pessoal. Ok? Então, o que diz a legislação quanto a essa regulamentação? Que esse profissional ele tem que ter mais de 21 anos, básico, tá, gente? Eu vou falar para não entrar em muito detalhe, mas é para deixar mais claro isso.
Então, ele precisa ter mais de 21 anos e ele precisa fazer uma formação em centro de formação de vigilante, onde ele passa lá cerca de 200 horas de formação e lá ele tem aulas de tiro, defesa pessoal, teoria de direito, né, direito penal, algumas matérias básicas para que ele possa ter o mínimo de conhecimento para atuar na área. Então, ainda assim, nós percebemos no mercado que ainda há uma defasagem muito grande, porque um curso de 200 horas, ele termina, ele sai e pode trabalhar armado. Então, nós vemos que ainda precisa de uma atualização nessa legislação. Inclusive, tem um Estatuto de Segurança Privada que está no Congresso, está em aprovação. Mas, ok. Deu para perceber um pouquinho a diferença? Então, quando nós falamos em contratar um porteiro e falamos em contratar um vigilante, nós temos aí uma diferença. E também temos a diferença no bolso, porque os sindicatos vigilantes têm lá a Convenção Coletiva de Trabalho, que especifica todos tem os salários e tem as gratificações, tem os adicionais. Ok? Então, eu queria só, antes de propriamente começar, né, já deixar isso bastante claro. Planejamento. É muito importante que o síndico ele tenha isso em mente, que ele precisa planejar a segurança. Ela é uma necessidade primária. E ela é muito importante, como todos nós sabemos, principalmente nos dias atuais. Né? Principalmente nos dias atuais. E o que nós temos visto? Muitas vezes as contratações elas são aleatórias, eu vou contratar uma empresa de segurança porque ela vai fazer a segurança. E, na verdade, parece que o síndico ele vai porque ele não sabe o que ele precisa. E a empresa de segurança, embora ela seja a empresa especializada, né, no termo da lei, em prestar o serviço de segurança, ela não... ela presta esse serviço de segurança, mas o síndico precisa de algo além disso. Que é o quê? Quem vai fazer o planejamento da minha segurança antes da equipe entrar, do operacional entrar? Como que isso vai ser feito? Eu preciso mesmo ter um vigilante ali naquela portaria? Ou pode ser um porteiro? Ou naquela entrada lá pode ser um porteiro? Ou pode ser um vigilante? E tudo isso impacta em quê? Em custo. Na segurança, propriamente, mas uma coisa que o síndico precisa prestar bastante atenção, em custo. Porque, às vezes, ele vai colocar ferramentas, ele vai investir em ferramentas como câmeras, como controles de acesso, como portarias, quanto homens para ronda, em vários outros aspectos de segurança. Garra de tigre, né? O pessoal não sabe o que é garra de tigre, depois dá uma olhadinha no Google, tá, gente? É chamado garra de tigre, mas é um termo básico, né? Que nós falamos, mas ela é uma garra que fica no chão e, quando é acionada, ela levanta para rasgar os pneus dos carros, para que, se houver uma invasão ou qualquer situação de risco, que possa danificar, o veículo não consiga sair. Isso mais voltado, ou entrar, né? Sair ou entrar. Mas isso eu estou falando, é uma ferramenta de segurança. Tá? Mas o teu condomínio precisa disso? Como é que você sabe se o seu condomínio precisa disso? Aí você contrata uma empresa, a empresa fala, você precisa disso, e você fala, meu Deus, agora pronto. Né? Então, o planejamento ele é muito importante para que o síndico consiga avaliar toda a parte financeira, inclusive, do seu projeto de segurança. Não do vizinho. No vizinho eu gastei tanto, aqui foi baratinho. O cara veio aqui e instalou 10 câmeras para mim resolver o problema. Espera aí. Cada realidade é uma realidade. Cada público é um público. E eu posso assegurar a vocês, o condomínio de classe A, o condomínio de classe E, ou qualquer condomínio, ele tem o público morador, assim como ele tem o público transgressor. Ele tem. E quando a gente não cuida da segurança, essa pessoa, ela se apropria dessa oportunidade.
A gente tem visto muito modus operandi que tem acontecido. Nós temos visto jovens chegando na portaria e falando: olha, eu vim ver meu tio, eu vim no apartamento tal, eu moro aqui, e muitas vezes ele tem acesso livre e consegue entrar. Por quê? Por falta de todo esse planejamento, por falta de processos de segurança. E como nós estamos aqui hoje falando para síndicos, e nós estamos falando em profissionalização do síndico e da importância do síndico, é importante que o síndico comece a perceber que existem ferramentas e que é importante para auxiliá-lo, porque ele não tem esse conhecimento técnico. Isso não é uma responsabilidade técnica do síndico, mas ele conta com profissionais que podem, com certeza, auxiliá-los. E aí eu pergunto para vocês: ah, não, mas eu já contratei uma empresa de segurança. E aí, muitas vezes, o síndico fica um pouco frustrado, porque ele contratou aquela empresa de segurança, mas ela vai fazer uma auditoria? Ela vai fazer uma consultoria para ele? O que ela contratou dessa empresa de segurança? Foi só o homem? Foi só operacional? Até porque, se eu estou oferecendo um serviço para colocar homens no teu condomínio, como é que eu vou auditar isso? Eu vou falar para você: olha, meu homem está dormindo à noite, ou o meu homem não está cumprindo o processo de segurança, o meu homem está fazendo coisa errada no seu condomínio e vulnerabilizando o seu condomínio. Pior você com ele do que você sem ele. Ele vai fazer isso? Ele vai falar para você que ele está trazendo vulnerabilidade para você? Ele não vai pontuar isso para você. É por isso que o síndico, ele precisa de um auxílio, de um apoio que possa fazer esse processo, enxergar esse processo com uma visão de segurança e poder fazer avaliações, até porque os fornecedores de serviço, isso eu não estou falando de segurança, gente, apenas. Eu estou falando os fornecedores de serviços, muitas vezes, quando o contratante ele tem um bom nível, ele puxa o fornecedor. Ele puxa o fornecedor, porque ele exige do fornecedor. E quando ele exige do fornecedor, tende a aumentar a qualidade de trabalho. É importante que o síndico não espere: ah, não, já contratei, estou tranquilo, agora... Não. É importante que ele monitore, fiscalize. Com o quê? Ele não vai ter tempo. A gente sabe que a vida do síndico é bastante acelerada, né? Com tantas atividades. Então, ele precisa contar com alguns recursos. É importante saber que tem esses recursos. Informações relevantes para contratar. Inclusive, um dos recursos do planejamento, voltando um pouquinho no item anterior, um dos recursos que as consultorias prestam é um trabalho chamado de análise de risco. Esse trabalho de análise de risco, ele avalia toda a vulnerabilidade da região, ele analisa toda a vulnerabilidade do condomínio, da região, do bairro, do condomínio e da área interna. E sugere o que fazer. Então, com esse trabalho da análise de risco, esse documento, o síndico consegue se nortear para onde ir. O que ele precisa? E o que traz mais risco para mim? Às vezes eu estou colocando uma câmera, ou estou colocando uma catraca, eu estou colocando uma garra de tigre, uma eclusa, mas eu não preciso daquilo para agora. Aquilo é um risco que pode ser administrado e eu posso postergar com aquilo. Mas eu tenho, de repente, um outro risco que é iminente, que se acontecer, vai prejudicar muito o condomínio e a imagem do condomínio. E se vulnerabilizar a imagem do condomínio, assim como as pessoas que estão lá dentro, é muito provável que o condomínio perca o seu valor. E perca o seu valor de venda, e perca o seu valor de mercado, e perca o seu reconhecimento. E isso é muito ruim para o condomínio, é ruim para o síndico, é ruim para todos do condomínio. É tão importante a gente valorizar isso e trazer a segurança não só como um ato ou uma ação que eu vou fazer ali de fechar uma porta ou um portão e não deixar o outro entrar, mas trazer a segurança como uma filosofia de vida. Isso é muito importante. Principalmente para os moradores, né? Que os moradores às vezes gostam de, não, está entrando junto comigo, vai, deixa entrar também, e termina querendo ser colega, ser amigável e vulnerabiliza, contribui para a vulnerabilidade
da segurança. Mas vamos lá. Informações relevantes para contratar. Olha só, informações relevantes para contratar. Eu trouxe aqui trouxe uma colinha aqui, mas eu achei muito legal, muito importante falar isso para vocês. Como definir uma empresa, para você contratar uma empresa voltada para a segurança, principalmente? Então, uma empresa de segurança, ela tem... Hoje, nós temos milhares de empresas de segurança, não só no Brasil, eu digo assim, no Brasil, né? Eu ia falar em São Paulo, mas no Brasil, é escala nacional, muitas. E nós temos muitas que são clandestinas. Então, como o síndico saber que essa contratação não vai ser uma contratação clandestina, né? Essas empresas, elas têm toda uma documentação que são fornecidas e autorizadas pela Polícia Federal para que ele possa exercer sua atividade. A atividade de segurança privada no Brasil é regulamentada pela Polícia Federal hoje. Então, tem toda uma certificação, uma regulamentação, uma aprovação para que essas empresas possam trabalhar, prestar o seu serviço. Então, muitas vezes a empresa... eu presto serviço de segurança, ofereço segurança, mas ela não é regulamentada, os funcionários dela não são registrados, é uma empresa que vai te dar dor de cabeça, como síndico. Dor de cabeça em várias esferas. Pode ser civil, penal e também, principalmente, trabalhista, que é onde aquelas empresas, de repente, somem e deixam os funcionários que estavam trabalhando lá para você sem receber nada. E quem que vai responder por isso aí, solidariamente? Ok? Então, é muito importante. O SESVESP, ele é o Sindicato das Empresas Prestadoras de Segurança. SESVESP, gente. Então, o que o SESVESP faz? Ele associa empresas de segurança e ele expede um selo certificador de regularidade das empresas de segurança. Então, se vocês entrarem no site do SESVESP e procurarem lá empresas autorizadas com CRS, vai aparecer uma lista de empresas de segurança que estão em conformidade com a legislação, porque o CRS só é expedido para aquela empresa que, de fato, tem toda a documentação da federal, está aprovado para trabalhar. Então, isso é muito importante também. Então, de repente, você está lá numa consulta que a empresa eu vou contratar é de segurança mesmo, ou é de serviços? Porque de serviços ela pode prestar serviço de portaria, mas de segurança não. Ok? Lembra que a gente falou do vigilante e portaria, né? Então, de serviços ele vai poder fornecer para você até certo ponto, portaria. A empresa é especializada em segurança, ele já tem que ter autorização da federal. Então, eu quero contratar uma empresa de segurança, especializada em segurança, eu vou poder consultar no site do SESVESP esse selo, se a empresa que está me oferecendo um serviço, que está vindo fazer cotação comigo, ela tem um selo de regularidade de segurança ou não. É um dos critérios que dá para adotar, tá, gente? Não é uma área muito grande, muito extensa, tem muita coisa que daria para comentar com vocês aqui, mas eu vou colocar só alguns pontos. O menor valor, muitas vezes, ele traz o maior risco na contratação do serviço de segurança. Porque, muitas vezes, é aquela empresa que vai colocar o valor lá embaixo para pegar o teu serviço, para pegar a contratação, para fechar o contrato. Mas, de fato, ele vai conseguir manter esse contrato durante quanto tempo? E se tiver uma multa? Como é que ele faz? Então, muitas vezes a gente fica naquela situação, vou contratar o mais barato, mas o mais barato, hoje, ele pode me trazer no final do ano, ou até o final do meu contrato, grandes consequências financeiras. Então, é muito importante pensar nisso. Quando eu vou contratar para o meu condomínio, o que eu preciso também avaliar? Qual é o tamanho do meu condomínio? Qual é o nível do meu condomínio? Quais são as pessoas que estão no meu condomínio? Qual é o nível de pessoas que estão no meu condomínio? Qual é a empresa que eu vou contratar? Por que eu estou falando isso? E pode parecer, em primeiro momento, que não tem qualquer razão de ser, mas vejam só. Quando eu contrato uma empresa, muitas vezes, que não tem condições de atender aquele contrato,
e o meu condomínio ele tem uma demanda muito grande e ele tem um custo muito alto, essa empresa que me ofereceu um serviço, às vezes é uma empresa pequena, e imaginem só, vocês já devem ter visto, perdeu um contrato, era uma empresa, prestadora de serviço, perdeu um contrato, ela fechou. Já viram isso? Eu já vi acontecer várias vezes isso. E às vezes a empresa está com um contrato e ela vai colocando o valor muito baixo, ela vai pegando várias empresas. Mas, lógico, a margem de lucro dela é muito pequena. Então, mas ela tem um que segura, que é aquele cliente grande. Quebrou aquele cliente, perdeu o contrato com aquele cliente. O que acontece com os outros que não se pagam mais? É bem complicado. Eles vão ficar no prejuízo muitas vezes, porque ela não tem condição de arcar com todas as responsabilidades de contratação. Então, dentro disso, é muito importante verificar, dentro do contrato, de quando for fazer o contrato com essas empresas, é muito importante que coloque aí algumas cláusulas de verificação mensal. Alguns condomínios, algumas empresas já fazem isso. Mas é muito importante que coloque, como que, por exemplo, olha, eu preciso receber um contrato, gente, de boca não, porque vocês sabem quando que vocês vão receber isso. Mas é importante que isso seja contratado, que vocês recebam, como síndicos, toda a parte de contratação dos funcionários que estão prestando serviço para vocês lá, para que vocês tenham ciência e vejam que está regular. São profissionais que estão prestando serviço lá para vocês. Vocês, condomínio, respondem de forma solidária. Estão de fato, colocando, fazendo os recolhimentos mensais de INSS, de fundo de garantia, estão pagando os adicionais devidos. Vocês sabem. É importante que vocês tenham conhecimento disso. Por quê? Isso é prevenção. Amanhã, se isso não for recolhido, vai sobrar para alguém, pode sobrar para alguém. Então, isso é uma forma de vocês se precaverem, de vocês prevenirem diante de um contrato de serviço. Uma outra coisa que eu acho bastante importante falar aqui para vocês, tem também o SLA, que é o Service Level Agreement. É um acordo de nível de serviço, e ele mensura o nível de entrega de serviços entre prestador de serviço e o cliente. Então, eu já trabalhei em empresas que forneciam serviço de segurança, eu já estive em vários lados, né? Eu já fui da empresa que era o orgânico e tomava o serviço de segurança privada, eu já forneci o serviço de segurança privada e eu já fui o consultor de segurança privada. Então, assim, a minha visão, eu consigo ter uma visão de vários ângulos. E esse SLA, ele é muito importante, e é importante que os síndicos também usem. Por quê? Porque ele é onde ele vai controlar as ações de prestação de serviço. Então, teve atraso. Qual é isso no contrato? Esse SLA ele vai no contrato. Quanto tempo de atraso cada profissional pode ter? A empresa vai oferecer uma reposição daquele profissional em quanto tempo? E isso vai ser medido. E esse SLA, todas as ações que forem descritas nele, essas ações elas vão ser medidas, e caso elas não forem cumpridas, isso pode rescindir o contrato. E pode incidir em aplicação de multa, que pode diminuir o tamanho do valor do contrato. Agora, é justo você pagar por um serviço e você não receber? Mas você precisa ter isso regulamentado. E lembra que eu disse agora há pouco? Quando o síndico tem essa condição, essa visão, e ele enxerga tudo isso, ele tem essa ferramenta, ele tem essa informação, ele está munido com essa informação, ele está à frente e ele consegue puxar a empresa, porque às vezes a empresa não vai, não oferece, não entrega, mas quando ele sabe o que ele quer, ele direciona a empresa. Isso economiza tempo, esforço, economiza muito desgaste e dinheiro, principalmente dinheiro para o condomínio. Uma outra dica que é interessante colocar aqui, como
que essa empresa quer prestar o serviço dentro do meu condomínio, sem passar por uma avaliação também da vida financeira dela. Por que o síndico também não pode pedir para que seja emitido, ou apresentado, melhor dizendo, um balanço do último ano, da última apresentação? Pode pedir a apresentação do balanço, da vida financeira. O síndico, normalmente, os condomínios têm um contador que já faz esse trabalho. Conversa com o contador e conversa com a empresa que vai prestar o serviço e verifica como é que anda essa empresa. Porque muitas vezes você vai pegar uma empresa, como eu já vi várias vezes, uma empresa que vai prestar o serviço, mas ela não tem condição, a vida financeira dela está prejudicada, ela está quase tendo infarto, né? Está em vias de infartar. E aí você não sabe disso, e você contrata. E daqui 5, 6 meses, 1 ano de contrato, a empresa infarta. E aí você fala, eu não tinha como saber. Poderia, de alguma forma, dar uma olhadinha nisso, pedir pelo menos, mas eu não tenho conhecimento técnico em balanço, eu não consigo avaliar a vida financeira da empresa. Conversa com o contador do condomínio, e ele vai te auxiliar com isso. Falar, olha, a vida financeira dela está legal, está bacana, está assim, dá para fazer um contrato, aqui dá para atender. Então, isso é importante também. Eu já vi muitas vezes também a parte contratual, grandes empresas rescindirem contrato por conta de cláusulas não cumpridas. E aí a empresa fecha um contrato, rescinde um contrato de 1 milhão, porque ele está 6 meses, 12 meses, sem que, por exemplo, fosse emitido os comprovantes de pagamento dos funcionários. Fosse apresentados os contra-cheques, os depósitos de fundo de garantia, os recolhimentos. E rescinde, está em contrato. Agora, é um risco que o síndico precisa administrar. Não ficar com ele. Quanto mais tempo ele ficar com ele, o síndico segurar isso para o condomínio, é muito ruim. E ele precisa administrar isso. Como que ele administra isso e sabe se está tudo bem? Monitorando. Monitorando. Ele e a equipe. Monitorando. Se ele tiver equipe, né? Muitas vezes o síndico está sozinho, né, gente? Muitas vezes o síndico está sozinho. Bom, já partindo para o final aqui, o demonstrativo de resultados é muito... Caso não tenha um balanço, é importante que seja verificado o demonstrativo de resultados, ou algo... mas a empresa lá não faz balanço, ou está com dificuldade de apresentar. É importante que seja demonstrado de alguma forma a vida financeira. Tá? E isso eu acho que é de suma importância, penso que é de suma importância, principalmente nos dias de hoje. Quando nós falamos em verificação da legislação também de segurança, isso é muito importante. Nós estamos entrando aí numa era de compliance, de conformidade, né? Nós estamos entrando numa era diferente, não sei se todos estão por dentro do assunto, mas nós estamos voltados para uma era que está nos aproximando de muitas mudanças, inclusive ano que vem. Né? LGPD, compliance, tem muita coisa nova chegando. E quando o síndico traz essa responsabilidade e começa a monitorar isso, ele começa a ter nas mãos a conformidade disso. E quando não tem conformidade, ele aponta, olha, empresa, isso aqui está errado, você precisa corrigir. Olha, esse mês você não depositou o fundo de garantia desse funcionário. Você precisa fazer, porque eu estou te pagando. Se eu estou te pagando, você precisa fazer o depósito. Você precisa cumprir com o seu papel. E aí ele começa a cobrar também. E isso entra em compliance. Quando você começa a olhar de forma ampla e você começa a fiscalizar e monitorar e deixar tudo conforme. Percebem que é muito amplo, gente? É um assunto muito amplo e é uma responsabilidade muito grande. Dava para vir falar aqui para vocês sobre modus operandi, como os invasores entram,
quais são os condomínios que eles fazem cada tipo de ação, depende, né, do tipo de muro, do tipo de cerca. Dava para falar muita coisa. Mas, gente, tem muitas outras coisas que eu acho que vem antes, que está no planejamento. E o síndico, uma coisa que eu percebo e eu sinto necessidade de falar para os síndicos, muitas vezes, vocês precisam começar a pensar em planejamento de segurança. Não somente contratação. Contratação, eu vou lá, contrato uma empresa de segurança, ponho no meu condomínio e acho que está tudo resolvido. E não é verdade. E vocês sabem disso. Quem é síndico aqui sabe disso. Bem, não vou me estender mais. Espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Tinha muita coisa para falar, mas é um tema que muito me empolga e muito me traz, me deixa à vontade para trocar informações com vocês pelo tempo de experiência que eu tenho e por tudo que eu já passei e tudo que já vi os síndicos, inclusive, passarem junto comigo. Porque eu já fui dar muito apoio a síndico em assembleias e eu sei como é. E já tomei também muita porrada em assembleia, né? Junto com o síndico. Porque ele fez a contratação, mas é difícil o pessoal entender que ali, embora ele more ali, não é simplesmente a casa dele. Ele compartilha com várias outras famílias. E isso, qualquer comportamento que ele tenha, vai impactar na vida e na segurança de outrem. E é uma coisa muito difícil. A nossa cultura de segurança, no Brasil principalmente, é uma cultura que nós precisamos trabalhar sempre, gente. Filosofia de segurança, principalmente para quem mora em condomínio, o pessoal que está nos assistindo, o pessoal que vai nos assistir posteriormente. É muito importante que tenha uma consciência e tenha filosofia de segurança. Não pense em ter só um ato de segurança isolado. Comece a pensar na filosofia de segurança. O que você quer para a sua segurança, para o teu filho, para o teu condomínio? Comece a cobrar um pouco mais a segurança. Mas comece a não só cobrar, mas fazer também a segurança. Porque você, morador, também faz parte do processo de segurança. Todos fazem. Desde o profissional de serviços, da limpeza da portaria, da recepção, a vigilância, obviamente, mas todos que estão no condomínio, eles fazem parte do processo de segurança. Ok? Bem, eu agradeço a todos, agradeço a atenção em plena essa sexta-feira, né, cansativa, a essa hora. Quero agradecer a todos, fica o meu contato e boa noite. Muito obrigado, doutor Tiago, pela palestra, pela orientação. E acredito que, pelo senhor ter deixado aqui o e-mail e também o telefone, aqueles que estão aqui conosco ou que posteriormente irão assistir, com certeza vão entrar em contato, como é um assunto bem amplo e de grande interesse e que é de necessidade hoje para a nossa cidade, principalmente relativo àquilo que o senhor pontuou aqui para cada um de nós. Dando continuidade aqui, eu quero convidar também para fazer uso da fala, ele que é o nosso diretor de transporte municipal, o senhor Milton Sena, que é economista, professor universitário, palestrante e também diretor, continua nos representando aqui, e também gerente pós-graduado em finanças e gerente de cidade pela FAAP. A tribuna está à sua disposição, Sena. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presente vereador Ricardo Silva pelo seu bom senso de trazer à tona um problema tão importante e fazer nessa solenidade uma homenagem ao Dia do Síndico, onde nós temos alguns condomínios na nossa cidade que eles são maiores que
muitas cidades do estado de São Paulo. Hoje nós temos aí praticamente quase que 800 mil habitantes, e quantas cidades são menores? E, às vezes, condomínios com 12 mil habitantes. Então, olha a importância do papel do síndico, a responsabilidade para tratar tantas pessoas dessa forma. Queria cumprimentar também a doutora Fabiana, e, em nome da Fabiana, cumprimento todas as mulheres. Cumprimento também o senhor Carlos, que é síndico profissional, o doutor Tiago, que já é nosso amigo aí de longa data, os representantes da sociedade civil, a imprensa. Gostaria também de cumprimentar aqui os amigos, Zé das Flores, que a gente vê aqui, a Nancy, Ludival. E aqui, quando eu volto a essa casa, é bastante prazeroso para mim, porque eu encontro grandes amigos, me traz recordações boas do tempo em que aqui trabalhei, fui chefe de gabinete, num trabalho sério que nós fizemos na cidade. E aqui, quem não se lembra do Dr. Hugo Crepaldi, né? Do seu Antônio, que vai exatamente do presidente até quem serviu o café para nós. E aqui eu queria fazer uma homenagem a todos os colaboradores dessa casa, em nome da Milena e em nome do Jason. Parabéns a todos vocês pelo excelente trabalho que vocês aqui desempenham. Depois de ouvir os nossos amigos dizer tanta coisa importante, a gente vai falar um pouquinho sobre o impacto do crescimento da cidade na mobilidade urbana. E aqui eu gostaria de dizer que estou representando o nosso secretário, aliás, um brilhante secretário e amigo, o Lau Alencar, que é secretário da CETRAN, Secretaria de Trânsito e da Mobilidade Urbana. Então, olha a responsabilidade do secretário numa cidade como a nossa. E a gente falando um pouquinho de mobilidade urbana, o que é mobilidade urbana? Como é que a gente poderia, de uma forma simples, definir mobilidade urbana? Nada mais é do que o deslocamento da população por toda a infraestrutura em que nós temos na cidade, né? E esse deslocamento, como é que a gente busca esse deslocamento? Ou nós vamos para o trabalho, ou nós vamos para o lazer, ou a busca por serviços, na educação, né, na saúde ou no comércio. E quais são essas formas de deslocamento através dessa infraestrutura da cidade? Ou a gente se desloca a pé, ou a gente se desloca através de um veículo próprio, ou patinete, ou bicicleta, ou moto, ou do transporte público, que seria ônibus, trem, metrô, táxi. E agora nós temos os aplicativos, né, o Uber 99, o Cabify. E aonde que serve? Qual é a rede de infraestrutura que serve para todo esse deslocamento? Nada mais é do que as estradas, do que as ciclovias, do que as avenidas que nós temos na cidade, dos viadutos, os estacionamentos, que hoje é um problema sério na nossa cidade, né, os parques em que nós temos. E aí, no estacionamento, nós podemos falar do estacionamento normal e dos estacionamentos hoje, em que, pela lei e por direito, ela se faz para as pessoas que têm uma deficiência física, né? E isso é extremamente importante, também a educação. E aí, perante tudo isso, geram alguns problemas. A cidade cresce e a infraestrutura. Então, para a gente ter uma ideia, o que seria a solução? Construir mais vias públicas? Alargar as vias públicas em que a cidade já tem? Construir mais viadutos? E aí a cidade está crescendo verticalmente. E isso é o desenvolvimento da cidade e ninguém mais pode parar isso. E aí leva a alguns problemas, principalmente o congestionamento. Hoje, um dia típico na cidade, onde nós tivemos o comércio fazendo as suas ofertas e com comércio assim com horas para você entrar e todo mundo se deslocando, a cidade simplesmente para. E nesse desenvolvimento, onde nós tínhamos na cidade uma residência, duas residências, os grandes empreendedores vêm para a cidade, adquirem esses terrenos
E aí constrói lá um prédio onde você tinha 10 pessoas, você passa a ter 400 pessoas. Isso nós não estamos falando de um prédio. Nós estamos falando de de centenas de prédios que nós temos na cidade, fora os grandes condomínios. Creio que todos aqui conhecem a Rua Machado de Assis. Né? Era uma antiga rua aqui da cidade, tranquila, gostosa, serena. Eu cresci lá, joguei bola lá. Hoje, você não consegue andar nessa rua. É um local da cidade em que praticamente é um dos maiores valores por metro quadrado. E o número de prédios que já está construído e que ainda estão por vir. Um dado interessante que foi citado aqui pelo vereador, 28% da população ela reside nos apartamentos. Mas quanto significa 28% da população? Em torno aí de 300 mil pessoas. Como é que a gente atende tudo isso? Num espaço pequeno, onde nós tínhamos 2 casas, 2 residências, o prédio cresceu um prédio ao lado, na rua vários prédios, foi crescendo ali no bairro, e aí nós temos esse número de pessoas residindo nos apartamentos. Como é que a gente faz? E e estacionamento para tudo isso? E a infraestrutura para tudo isso? E além das estradas aqui, a gente pode colocar mais 2 partes, 2 pontos, que seriam o quê? A educação e o comércio. Aonde você tem um desenvolvimento, que você gera um número maior de pessoas, é óbvio que vão gerar necessidades. E para atender essas necessidades, vem o desenvolvimento da cidade. Então, olha só a complicação em que é você tratar do tema mobilidade urbana. E junto com tudo isso, né, vem o crescimento para atender na área da saúde, na área do trânsito, na área da educação, segurança pública, comércio, lazer. Uma coisa que também é muito importante, que às vezes não se dão conta, como é que faz a manutenção das calçadas para esse povo todo andar? Não é verdade? Além disso, atender às necessidades dos portadores de deficiência. Então, olha a importância do que a gente está falando. E uma coisa que também muita gente, às vezes, passa batido, nesse crescimento, nesse desenvolvimento todo, nós temos um problema chamado lixo. E aí cabe a educação e o respeito da população. O poder público, os governos, têm a sua responsabilidade, mas a população tem que ser parceira do poder público. Porque o poder público está fazendo o quê? Trazendo regras para que a sociedade viva da melhor forma possível. Mas é o morador, é o habitante, é o cidadão de cada um, que a gente tem que fazer a nossa parte, e a gente não pode esquecer disso. A gente tem que ter a importância, trazer em tona a importância da sustentabilidade que foi citado aqui, pela parte em que, às vezes, a gente não se dá conta. Uma sacolinha plástica, o que pode gerar na cidade? Você vai lá no supermercado, pega a sacolinha, coloca lá os produtos, leva para a sua casa, usando o lixo, coloca lá. Quanto tempo vai degradar essa sacolinha plástica? Que foi abordado aqui pelos colegas. Então, olha a importância desse tema em que a gente fala nessa noite. Eu não vou me estender mais, mas aqui gostaria de deixar esse ponto para a reflexão de todos. Né, Ferreirinha? Você que atua na área dos bombeiros, olha só a importância de tudo isso. E para cada cidadão que aqui está, cidadão que nos assiste, gostaria aqui de deixar um tema e uma pergunta. Como é que a educação ela se perfaz no nosso dia a dia? Para a gente pensar um pouquinho, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Deus nos abençoe e guie nesses passos, nessa grande cidade chamada Osasco. Um abraço, pessoal. Obrigado, professor Sena. Dando continuidade, nós vamos passar para a parte das homenagens. Sobre o senhor Hamilton Cícero, filho do senhor Cícero Gomes dos Santos e dona Maria das Dores,
Hamilton Cícero Amorim dos Santos é casado com a senhora Tereza Cristina Pereira dos Santos, pai do Brian Santos, de 9 anos, e Mateus Santos, de 14 anos. Como zelador, ele faz um pouco de tudo dentro do condomínio, é brigadista, vigilante patrimonial e faz serviço de manutenção. É ele que é o responsável por manter a conservação e colaborar para que as normas internas sejam cumpridas. Então, eu quero convidar o Cícero para receber uma placa aqui, a homenagem desta casa. Cícero, por favor. Sr. Maria, a tribuna está à disposição para você fazer os seus cumprimentos. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu não tenho muito o que falar, mas só tenho a agradecer a todos, e a minha família, meus filhos, e, graças a Deus, um bom serviço que presto no condomínio Wesson. Hoje, eu trabalho faz 6 anos lá, e, graças a Deus, eu tenho convivência com todos os moradores, só tenho a agradecer a todos também, e lá são minha segunda família, porque eu passo lá mais tempo do que na minha residência. Então, eu queria agradecer a todos mesmo, não tenho nem muito o que dizer, só agradecer a vocês, tá? Pelo carinho, pela homenagem, que, graças a Deus, hoje eu não tenho nem palavra para dizer, tá? Só tenho a agradecer a vocês. Boa noite, agradeço a vocês. Próximo homenageado dessa noite, o senhor Marcos Alexandre, filho do senhor Renato Braz dos Santos e dona Carmen Luzia Zagonel Santos. Marcos Alexandre Zagonel Santos é pai de 2 filhos, o primeiro casamento, e casado com a senhora Simone dos Santos Cavalcante, nascido em Santos, é morador de Osasco desde 1977, subsíndico do condomínio José Camaroto, foi membro do Conselho Fiscal em 2008, no condomínio Itápolis, no Jardim Bela Vista. Marcos Alexandre atua há 25 anos como corretor de seguros. Nosso homenageado pode vir aqui na frente também, por favor. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a presença de todos vocês aqui, né? Agradecer ao vereador pela iniciativa, da valorização de todos nós que trabalhamos na gestão, na administração dos condomínios, em procurar estabelecer para todos os condomínios uma boa convivência entre moradores, de maneira civilizada, saudável, né? Queria agradecer aos meus familiares que estão aqui, minha esposa, meu pai. Agradecer aos moradores do condomínio José Camaroto, que vieram aqui também estar presente. Agradecer ao nosso síndico, com quem a gente trabalha em parceria já desde o início do ano, né? E felicitar a todos que estiveram aqui presentes, prestigiando o nosso evento. Muito obrigado. Partindo para o próximo homenageado, o senhor Carlos, nascido em 14 de junho de 1962, Carlos Santana, de São Paulo, capital, filho do senhor João Santana e dona Isabel
de Araújo Santana é casado com a senhora Sueli Aparecida Pereira Santana. Bombeiro civil, também é formado em ciências contábeis há mais de 35 anos. Atua na área administrativa há 20 anos. Síndico profissional do condomínio residencial São Francisco I, foi reeleito pela 10ª vez consecutiva e prioriza os seus trabalhos de confiança e transparência. Parabéns, seu Carlos. Boa noite novamente. Realmente, eu resido no Residencial São Francisco I, vim para a cidade de Osasco em 98. Minha formação é em Ciências Contábeis, não terminei minha administração, mas fui convidado para administrar o condomínio São Francisco I, devido às situações lamentáveis que estavam lá. Não sou a pessoa principal do condomínio. São todos os moradores. Nesse exato momento da eleição, é onde as pessoas confiam naquela pessoa que vai administrar. O administrador não é só ele, precisa da participação de todos. E nesse exato momento que lá o São Francisco I é composto por 788 unidades, são 20 prédios. Na minha primeira eleição, eu tive uma percentagem de 75%. Mas por quê? Porque as pessoas cansaram. Talvez desse síndico que o doutor Tiago comentou em pauta. É preciso de muita dedicação, é preciso de muita cumplicidade do síndico com os moradores. É uma situação, é árduo, é difícil, onde os próprios síndicos deixam de estar com as suas famílias para poder solucionar os problemas dos moradores. Então, é uma condição que nós síndicos, eu não sei quantos tem aqui presentes, mas essa placa não é para mim, é para todos vocês. Obrigado. Boa noite. Parabéns, São Carlos. Parabéns a todos os síndicos. Nós vamos partindo agora para o encerramento dessa solenidade. Quero agradecer aqui a todos os funcionários da Câmara, na pessoa aqui do Jason, do Isaías, da Milene, que esteve conosco presente, funcionários da Câmara, da TV Câmara também, Copa, todos que nos auxiliaram nessa noite. E também agradecer a presença de todos os senhores. Hoje foi a segunda sessão que nós fizemos sobre o síndico. Vamos ter reuniões em fevereiro com os zeladores, de maneira que possamos auxiliar, ajudar. O poder público tem se preocupado com essa questão. E convido a todos aqui no encerramento para participarem de um coquetel aqui na sala ao lado. Eu declaro encerrada a presente sessão e boa noite a todos.